Olá, jovem, como é você? Seja bem-vindo ao canal História Geral CPVAN. Hoje a gente vai iniciar, hoje seria a parte 2 daquela aula que a gente teve na terça. Então, eu falei para vocês que a gente ia dividir esse conteúdo em duas partes, né? A primeira parte, a gente ficou ali preso, né, na questão da prova da Unesp, e a gente percebeu ali que a gente tem muita coisa já pra gente já, vamos dizer assim, se habituar ao vestibular que está batendo nossas portas, certo? Então, a aula de hoje, ela vai ser mais uma aula de dicas gerais. A gente tá hoje é dia 30, né? Então hoje a gente está na quinta-feira, está terminando julho e vai iniciar agosto. Então significa que agora em diante a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para o vestibular. Ou seja, 5 meses para a gente aí, é, vamos dizer assim, salvar o nosso ano ou, no caso, para nós ficarmos, vamos dizer assim, desesperados. Não, mentira, não é isso não. Agora a gente vai ou organizar o que a gente sabe, ou a gente vai tentar conter danos, né? Basicamente isso. Então aqui eu separei essa parte, primeiramente, uma dica geral e específica. A gente tem muito aluno que vai tentar fazer o vestibular de medicina, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, e hoje aqui a gente vai se centrar na FUVEST, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o aluno de medicina, né? Tá aí em casa, né? Nossa senhora, estou ferrado da minha vida, né? E assim por gente, calma, né? O Brasil inteiro está ferrado, né? E isso não é privilégio de ninguém, né? Ali parecem dois gatos, olha só, estão dormindo por enquanto. É por isso que tem ali umas caminhas ali para esse cara. Então, ou seja, primeiramente, o que que a gente tem que ter em mente, né? Não achar que sabe tudo da matéria. Acho que esse é um grande erro do aluno que está prestando medicina, que, sei lá, por achar que a segunda fase necessariamente é só a parte de exatas e biológicas, de achar que história são apenas 10 questões, se eu errar duas ou três, para mim tanto faz, e isso é o suficiente. Não. Isso vale não só para o aluno que vai fazer medicina, mas para qualquer aluno de qualquer disciplina. Que é o quê? A gente não pode achar que só porque a gente leu, fez 10 questões sei lá, de Grécia Antiga e Roma, isso já é o suficiente para eu falar, nossa, eu já sei tudo dessa disciplina, então eu não preciso mais ficar estudando isso. Eu já citei todo o simulado. Ou seja, a gente não pode achar que sabe de tudo, porque infelizmente a gente não pode ficar na zona de conforto. E o aluno de medicina nunca pode se achar dentro de uma zona de conforto, ou seja, de achar que só porque conseguiu fazer uma lista, conseguiu fazer uma prova bem, isso é o suficiente. Eu, eu normalmente sou um pouco duro nesse sentido, quem foi aluno meu anteriormente sabe disso mais, mas eu acho que a gente nunca pode achar que sabe tudo daquele assunto. Porque quanto mais a gente achar que sabe tudo daquele assunto, mais complicado vai ficar quando chegar na hora da prova e chegar lá, e tiver uma questão que você não está conseguindo realizar. Então é muito importante a gente ter em mente isso. A gente não pode ficar nessa zona de conforto e achar que sabe de tudo, certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é essencial, é entender o conceito de cada período. Cada período histórico, cada ação do tempo do sujeito em sociedade gera conceitos, geram ações que são mais proeminentes, por exemplo, numa sociedade colonial do que numa sociedade imperial no Brasil. Então, entender a ideia de trabalho, entender a ideia de sociedade, entender a ideia de economia e como esses assuntos são basilares para a gente entender o contexto histórico no geral é essencial para sua prova. Eu acho que é muito mais essencial você saber as relações entre épocas, você saber as relações, por exemplo, que tipo de trabalho existe na sociedade greco-romana, que sociedade é essa que existe na sociedade greco-romana e que economia é essa que existe na sociedade greco-romana, só um exemplo, né? Então, seja,
quando você estuda história, você não pode achar que você tem que saber só o conteúdo, é, vamos dizer assim, decorado. Não existe. Se você está decorando para o vestibular, eu tenho uma péssima notícia. Você não está estudando da maneira certa. Você vai chegar na hora da prova e você vai se assustar. Então é importante você entender que cada período, cada sociedade, cada era possui particularidades, possui relações próprias para se entender tanto o tempo quanto o espaço dessa ação. Então, ou seja, fazer fichamento é uma coisa, acho que é mais importante vocês lerem e ficharem os textos, seja da apostila, seja de algum vídeo no YouTube, seja lá o que for. É muito mais importante vocês ouvirem, ou lerem e escreverem. Ah, professor, mas isso não é um estudo, isso não tá me ajudando. Vai te ajudar, eu te garanto. Te garanto. Eu te garanto. Então, ou seja, é importante você ter a ideia de o quê? O fichamento, ele tem que ser feito de duas formas. A primeira delas, o fichamento específico daquele tema. Então, por exemplo, estou estudando Comuna de Paris. Fiz o fichamento da Comuna de Paris. Fiz lá o antecedente, fiz o processo e fiz as consequências. Ok? Fez uma parte do fichamento. Agora tem um outro fichamento. Você tem que ter assim, um fichamento específico de cada matéria. E você tem que fazer um fichamento, dentro desse fichamento, transportar para um outro tipo de fichamento, que é um fichamento geral. Então, por exemplo, vi a aula de Revolução Francesa, vi a aula de revoluções de revoluções inglesas e revolução industrial. Ok, depois disso, o que eu entendi disso? O que foi interessante dentro desse conteúdo? Aí eu vou fazer à mão livre um fichamento geral dentro deste outro fichamento. Ah, professor, isso não vai ajudar em nada. Vai ajudar. Sabe por quê? Porque você está exercitando o seu senso histórico. Você está realizando um processo de relações entre épocas, relações entre poderes hegemônicos ou não, relações entre sociedades que poderiam, por exemplo, ser estamentais e se tornam liberais burguesas. E você está fazendo uma análise profundamente mais, e acho que é mais interessante, das mudanças dentro do tempo, dentro do espaço. Certo? Então isso é muito potente. Por exemplo, você pode pegar uma palavra, ou pegar um assunto específico. Por exemplo, qual a relação que a gente tem com a ideia de poder? Será que o poder que eu tenho hoje, né, o poder mais, vamos dizer assim, individual, poder de escolha, é o mesmo tipo de poder que existia na sociedade medieval? Será que é o mesmo tipo de poder que eu tinha durante a sociedade de corte francesa? Então, por que isso é importante? Porque você vai percebendo, seja numa palavra, seja no hábito, seja num tema específico, que você está fazendo uma história sua daquele assunto. Porque o que é mais importante? O importante não é você decorar a história. Não é você tirar ou acertar todas as listas de exercícios de história. O que é importante é você saber falar daquele assunto de história. É muito mais importante vocês saberem articular ações do que necessariamente de vocês fazerem só exercício. Por isso que eu insisto sempre em fazer o quê? Exercícios de segunda fase. Esse é um jeito de vocês aprenderem um pouco mais. E o último tópico, que esse aqui acho que é direcionado principalmente para os alunos de medicina e para os alunos em geral, que é o quê? O mais importante dentro de uma questão é entender, portanto, a temporalidade. Não é saber o século, não é saber a data específica que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, a Revolução Francesa ou a Revolução Industrial aconteceram em tal século, aconteceram em tal data. É importante vocês saberem disso? É importante. Mas é mais importante ainda vocês não ficarem presos a isso. Porque se vocês ficarem nessa paranoia de falar, nossa, a Revolução Francesa aconteceu em 1789. No dia tal, no ano tal, aconteceu isso, isso e isso. Isso não vai te ajudar em nada. Um texto no vestibular não vai te perguntar isso.
Mas você tem que saber que isso aconteceu no final do século XIX. Você tem que saber que isso é uma herança do processo absolutista que se inicia no período moderno, que se inicia ali entre os séculos XV e XVI e que isso vai influenciar toda a sociedade europeia e interferir, de certa forma, na sociedade global geral. Então, ou seja, é mais importante você saber que a Revolução Industrial, por exemplo, ela é herdeira do iluminismo e do absolutismo, porque ela é uma contração ao iluminismo e ela é totalmente ancorada pela ideia liberal do iluminismo, e entender as consequências dela, que quais são, né? Que é exatamente a criação de uma sociedade burguesa e industrial, e ao mesmo tempo a formação de uma classe proletária e trabalhadora, e ao mesmo tempo que é a Revolução Industrial que gera o que vai ser o capitalismo no futuro. Então, ou seja, é muito mais importante vocês saberem estes assuntos do que necessariamente ficarem presos. Dito isso, professor, não vou fazer medicina e agora? Não é esse pensamento, né? Eu sei que, por exemplo, um aluno que vai fazer um vestibular de humanas, talvez ele tenha mais facilidade em história. E aquela primeira dica, né, de achar que eu sei daquilo e não vou estudar, não é. Não é. Por exemplo, um vestibular de letras, que normalmente, sei lá, tem uma lista de a nota de corte mínima às vezes gira ali em 25, 30, 35. Se você souber todas as questões de história, todas as questões de geografia, você já consegue praticamente metade da nota de corte. Então você perceba que você ter facilidade em história ou não, o que é importante é o quê? Vestibular é número, é data. É data não, é nota. Então, o que é mais importante? Eu acho que é muito mais importante eu querer saber o básico de tudo e nesse básico conseguir interpretar o geral do que eu ficar matelando num assunto que eu não tô indo pra frente, eu não tô andando, ou seja, eu ser meia boca numa coisa e não ser nada no outro, e chega na hora da prova e não conseguir fazer um bom vestibular. Então, acho que é importante vocês entenderem que vestibular é uma prova cruel, é uma prova que exige exatamente de estratégia e de prioridade. Ou seja, são essenciais, por exemplo, entender as ponderações dentro do curso que você vai prestar. Então, por exemplo, a prova possui 90 questões. Independente do curso, dentro da prova de história, é importante acertar na metade mais um. Ou seja, se uma prova tem 12 a 11 questões, é importante vocês acertarem a metade disso e mais uma questão. Por quê? Eu sou péssimo em história. Se eu tirar um já é o suficiente. Não! Não! Você tem que saber o assunto no geral. Você tem que entender que o vestibular de história, quando você estuda se preocupando apenas com a sua compreensão do tempo e do espaço, você vai fazer a prova de uma forma muito, mas muito melhor e muito mais interessante. Isso vai te ajudar e muito, certo? Mas por que isso, né? Vamos pensar juntos. Né? Diferente de linguagem e exatas, que existe um método, história exige compreensão do enunciado, do tempo histórico e da temática. Então, portanto, é um assunto que exige de você conteúdo. E por isso mesmo, as dicas lá de medicina fazem-se igual aqui para qualquer aluno, principalmente para aluno de engenharia. Os alunos de engenharia têm uma mania irritante, às vezes, de achar que eles têm que ser bons apenas em exatas. Não. Aluno de vestibular, infelizmente, tem que ser bom em tudo. Então é importante você ter que ter em mente que a prova de história, você tem que colocar na cabeça que ela é muito fácil. Se você está ali analisando o conteúdo, se você está fazendo fichamento, se você está se preocupando em entender o contexto das ações, se você está fazendo isso desde março, desde, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, hoje, amanhã, não importa. Se você estiver estudando nesses próximos 5 meses, nesse direcionamento, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a prova e tirar mais de 6 pontos. A gente viu na prova da Unesp que o quê? A gente fazendo a prova da Unesp, a gente conseguia fazer quase tudo. Era só ter ali, prestar atenção no enunciado, prestar atenção ali num conceito ou outro, e vocês conseguiriam fazer a prova com quem a gente já teve.
seja no canal no YouTube, seja no canal no podcast. Então, portanto, é um assunto que exige de você conteúdo. E por isso mesmo, as dicas lá de medicina aqui são também importantes. Então, aqui eu vou colocar, né, aqui do meu lado, por exemplo, engenharia da Escola Politécnica. Ampla concorrência, a nota máxima foi 88 e a nota mínima 62. Se você acertar 6 questões de história, e se você, por exemplo, acertar todas as questões de história da FUVEST, que foram ano passado 11 questões, deixa eu ver aqui, se eu confirmar, foi 11 questões mesmo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso mesmo, 11 questões, olha só, você já teria, dentro dessa nota mínima, na ampla concorrência, 51 pontos que você precisaria tirar. Se você for para a escola pública, olha só, você ficaria ali com 38 pontos restantes. Se você acertasse tudo dentro da escola pública, olha só que fantástico. Você conseguiria, ou você só faltaria, né, para você o quê? 27 menos 11, 16 pontos. Então, ou seja, olha como é importante vocês ou tirarem a nota máxima, mas o quê? O mínimo, ou seja, a média e mais um ponto. Por quê? Dentro principalmente de escola pública para pretos, pardos e indígenas, que acho que no caso aqui seria os alunos na modalidade de cotas da Escola Politécnica na FUVEST, vocês já conseguiriam ter muito bom rendimento. Então, ou seja, é importante vocês terem, acho que isso é válido não só para a história, mas também para a geografia, vocês entenderem que essas duas disciplinas, e não é à toa que elas se chamam humanas, é muito mais importante vocês saberem o conteúdo, vocês entenderem as temporalidades, os espaços dessas ações, do que necessariamente vocês largarem o balde só porque vocês não estão conseguindo fazer o exercício. E, de novo, a lista não é o ponto essencial dentro do trabalho. Você não conseguir fazer a lista de exercício não é fundamental no seu estudo. O que importa dentro do seu estudo é entender o que? Se eu estou entendendo o que é a sociedade de corte, se eu estou entendendo qual é a economia da sociedade de corte, e se eu estou entendendo o que é a sociedade de corte. Então é muito mais importante o que? Eu saber o conteúdo. Se eu sei o conteúdo, se eu sei o básico, se eu sei os conceitos principais, eu tenho certeza, eu coloco minha mão no fogo que vocês vão conseguir fazer essa publicidade e propaganda, aqui do ladinho também. Ampla concorrência, por exemplo, ano passado, a nota mínima de corte era 54. Se você acertasse 6 questões de história, olha como isso te ajuda. Candidatos de escola pública, a nota de corte mínima era 45. Candidatos de escola pública de preto, pardos e indígenas, a nota mínima era 39. Olha só, se você acertar 6, ou até mesmo todas as questões de história, ou mais da metade. Então, ou seja, você perceba que isso é essencial. Medicina, por exemplo, medicina em Pinheiros. Olha a nota, olha, 78 é o máximo. Então aqui você perceba por que eu estou dizendo que é importante na história vocês saberem o conteúdo. Porque o aluno de medicina, que tem que saber praticamente de tudo, é mais importante vocês saberem os contextos dessas ações, vocês entenderem a amplitude de uma Revolução Francesa, a amplitude das grandes navegações, a amplitude do fascismo, do que necessariamente vocês irem sabendo, o Hitler fez isso, isso e isso. Não, isso é essencial? Mas não é o capital. Isso não tem que ser o seu orientador no estudo. Porque, olha só, se você acerta 10 questões de história, você só precisaria tirar 68, né? Tipo aqueles, né? Mas, por exemplo, escola pública, que a nota de corte é 69, se você acerta 10 questões, qual teria 59? Escola pública para pretos, pardos e indígenas, a mesma coisa. E se você for ver a nota de corte, que é praticamente a mesma, em Bauru ou em Ribeirão Preto, você vai perceber que o mais importante dentro do conteúdo de história é o quê? Você saber o conteúdo, você saber os enunciados e assim por diante. Portanto, é importante entender suas limitações. Isso eu acho fundamental. O aluno de história que está prestando, o aluno que está estudando para o vestibular na parte de história, você tem que entender que nem eu, que sou formado em história, sou mestre, estou fazendo doutorado, eu não consigo saber de 5.000 anos de história. Eu não consigo entender
os mais de 500 anos de história do Brasil. É impossível, é humanamente impossível você saber de tudo. Mas se você sabe as suas limitações, você saber as dificuldades que você tem em determinada matéria, em determinada questão, isso é essencial para você conseguir se entender no vestibular. Então, não conseguir entender um conteúdo de forma completa, não necessariamente indica que você não saiba do assunto. Pelo contrário. Como eu disse, história do vestibular depende daquilo que você observou em seu conteúdo. Você pode saber tudo de Grécia, você pode saber tudo de Roma, mas se você não souber entender a sociedade, a economia, os dinamismos de trabalho, de relação da Grécia com o mundo à sua volta, não vai adiantar em nada. Então, por isso que eu tô falando. Você não precisa ser expert em história. Você não precisa ser um Heródoto. Você não precisa ser um historiador fodástico da história. Não, isso não é importante. O que é importante é contextualizar e ler. Ler constantemente. Eu acho que é mais importante. Por exemplo, estou fazendo exercício de matemática, estou fazendo exercício de física, estou fazendo exercício de química. Cansei, não estou conseguindo fazer nada. Tô podre hoje. O que você vai fazer? Pega um assunto de história, pega a sua apostila de história, pega algum canal de história no YouTube, menos do Felipe Castanhari, mas qualquer canal de história que você pegar aí, você vai conseguir ter bons conteúdos e é um jeito de você ouvir, de você refletir sobre a história. Isso é essencial, certo? Eu indico principalmente no Nerdologia de História, que para mim é o melhor canal de história que existe. É um assunto didático e que complementa qualquer conteúdo que vocês tiverem. Ou seja, é mais importante contextualizar do que ler. E por último, fazer da história não assunto do vestibular. Eu sempre achei bizarro ter um professor de história em sala de aula, porque eu acho que história deveria ser o conteúdo que todo mundo deveria saber desde criança. Você saber história não é uma disciplina do vestibular. Você saber história, isso vai ser um modo de você se entender na sua família, de você se entender no seu bairro, de você se entender na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, no mundo. Saber história não tem que ser um fardo. Tem que ser um modo de você se inserir no que está acontecendo. É de você criar uma autonomia dos assuntos e não ficar necessariamente dependente de interpretações de outros. Então, se você estudar história como se fosse uma forma de você se entender em sociedade, eu te garanto, você não vai ter nenhum empecilho. A única diferença é que você vai ter que fazer uma questão depois. Você vai ter que fazer ali uma resolução de exercício na hora da prova. Mas ok, se você está estudando com uma forma de você se entender, de você criar conteúdo, eu te garanto que você vai ir muito bem. Então, seja, isso aqui é mais um conjunto de dicas que eu acho que é interessante vocês entenderem, né? E agora a gente vai fazer a prova da FUVEST, pra gente ver, será que a gente de fato tá entendendo as coisas ou não? Eu vou fazer a prova V da FUVEST, certo? De primeira fase do ano de 2020, certo? E começa lá na questão 58. A questão 58 começa lá com uma questão mais de arqueologia. Diz o seguinte: pesquisadores do Museu Nacional no Rio de Janeiro encontraram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com o calor, mas a equipe está bastante otimista com suas condições. Isso aqui foi tirado de um artigo da Folha de São Paulo. E o esqueleto de Luzia. Ou seja, a gente está falando de quê? De vestígio histórico, a gente está falando do Museu Nacional e a gente está falando exatamente de preservação, aqui no caso de patrimônio. São assuntos essenciais. Veja, Museu Nacional, Rio de Janeiro. Você tem que saber que o Museu Nacional ele é uma das criações, exatamente, da família imperial brasileira. A Luzia, ela é considerada a ancestral, ou o fóssil que explicaria, seria o início do que era o povo brasileiro. E o patrimônio, ou seja, o prédio mais a Luzia,
são vestígios de um passado nacional brasileiro. Você perceba que isso aqui você não vai ter em sala de aula. O Wellington ou qualquer outro professor de história do Brasil não vai parar para vocês e vai explicar o que é a Luzia ou o que é o Museu Nacional. Mas, se você está lendo, se você está olhando os noticiários, se você estiver indo além da apostila, você saberia que houve um incêndio, já vinha aquilo na sua cabeça. Então, a questão em si, né? O esqueleto de Luzia, adquirido por Dom Pedro II em 1876, foi incorporado à sua coleção pessoal, a mesma que deu origem ao Museu Nacional no período republicano. Não. Se ele fundou o Museu Nacional é no período imperial, então não foi no período republicano, então tá errado. B. Descoberto na década de 70 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória. Pode ser essa, talvez. Estudado por diferentes equipes de antropólogos, comprovou que grupos saídos diretamente da África foram os primeiros habitantes das Américas. Não, né? Isso aqui fora de cogitação. Inclusive, é mais possível que a ocupação da América seja ou autóctone, ou seja, de povos já dentro da América, ou de processos migratórios vindos ou oriundos da região do Pacífico ou do norte do que hoje seria o Alasca ou o Canadá. Então não pode ser assim. D. Encontrado na atual Serra da Capivara, no estado do Piauí, pertenceu à cultura que elaborou suas famosas pinturas rupestres. Não. Os indígenas talvez sejam ancestrais, assim como nós sejamos ancestrais da Luzia, mas a Luzia não era uma indígena. A Luzia, ela talvez seja uma outra etnia, um outro povo que viveu há muito tempo antes do que seria a cultura indígena hoje. Então não pode ser essa. E mantida em uma coleção particular fora do país, estava exposto para a comemoração de 150 anos da passagem de Charles Darwin ao Brasil. Aqui é a famosa alternativa para confundir aluno. Ele coloca o Charles Darwin, ele coloca a passagem ali da antropologia e tudo mais, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A Luzia não tem nada a ver com Charles Darwin. Charles Darwin é a evolução das espécies. A Luzia é mais, no caso, arqueologia. Então aqui é uma questão de eliminação, não é uma questão fácil, mas ela exige o que de você? Entender o contexto. Você está lendo os noticiários, você está lendo, por exemplo, G1, R7, CNN, seja lá o que for. Você está lendo os acontecimentos que estão acontecendo? Então isso aqui é muito importante. Então essa aqui é a B, tá? 59. Afirma, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na muito excelsa cidade de Florença, aqui então a gente está falando da Itália, no período medieval, sobreveio a mortífera pestilência. Pestilência, peste. A gente está falando de peste negra. Aparecia no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-as os populachos de bubões, né? Que é a peste bubônica. Então aqui ele está explicando o que é a peste bubônica em Florença em 1348. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar, provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia? Pode ser, né? Originou-se no Oriente, pode ser, penetrou no continente europeu pelos portos, pode ser, e manteve-se restrita à Península Itálica. Não, né? A peste negra, inclusive, ela teve grandes atos de morte, né? Principalmente em Constantinopla e principalmente na França, que eram as regiões mais habitadas daquele período. Então não pode saber. C. Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de centralização política. Não. O que favoreceu o processo de centralização política foi o quê? Foi exatamente a criação das burguesias e a crise feudal. Mas o processo de peste negra vai ser um agravante, ele vai ser um início disso, mas ele não é exatamente o que favoreceu o processo de centralização
nesse sentido, certo? Então não pode ser exatamente isso. E até porque ela não foi provocada pela fome, né? Ela foi provocada pelo carrapato do rato, né? Que pica a pessoa e a pessoa começa a morrer. D. Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano e assim o contágio. Não, 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 né? A gente tem que entender que não existia uma subsistência econômica na Europa, né? Cada feudo tinha sua própria liberdade, tinha seus próprios deslocamentos econômicos, não existia centralização política nesse período. Então, ou seja, o contato humano ele ficava restrito àquele burgo, mas ele não era, vamos dizer assim, intermitente. Ele acontecia, seja de um feudo para o outro, ou seja, nas localidades. Então não pode ser a D. E aí, estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. Nada a ver uma coisa com a outra. As cruzadas são ações distintas, totalmente separadas do processo da peste bubônica. E até porque as cruzadas elas ocorrem um pouquinho depois disso tudo. Então isso aqui, você perceba que aquele podcast que eu fiz de peste com vocês, se você ouviu aquilo, você já consegue fazer essa questão. A gente pode ter que ter em mente que a gente está num período de pandemia, então esse assunto pode ser recorrente. Esse aqui é África, né? Então aqui a gente tem a imagem, né, a seguir, refere-se às principais rotas de comércio da África do Norte e Ocidental no século XV. Ou seja, aquela aula que a gente teve lá de África, né? Das rotas comerciais e assim por diante. Em relação às rotas comerciais representadas no mapa, é correto afirmar que elas indicam que a melhoria das condições ambientais do Saara permitiu a construção de estradas pelo deserto? Não, 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 né? Inclusive os principais povos dos desertos, do deserto, que são os tuaregs, né, que é uma espécie de etnia existente na África, eles exatamente se orientam e se deslocam por meio exatamente do céu, principalmente, e das condições existentes. Então, não tem estrada, então não pode ser essa. Foram construídos pelo poder islâmico do Cairo. Não, tem nada a ver, isso aqui já não faz sentido. C. Mostra a decadência econômica do comércio do Saara Oriental em razão da crise do Império Egípcio. Não, o Egito não tem nada a ver com essas rotas comerciais. Inclusive, a gente analisou que o Egito é uma espécie de a parte disso tudo. A gente tem o Império Mali, a gente tem o Império do Congo, a gente tem o Império Songhai, a gente tem o Império de Gana. Todos esses impérios, como a gente viu naquela aula de África imperial, eles eram totalmente dissociados do Egito, certo? Eles eram islamizados, assim como os egípcios são nesse período do século XV, porém, não tem nada a ver o que acontece no Egito, né, com a autonomia desses povos. Pelo contrário, esses povos eles eram muito mais autônomos que os egípcios. D, né? Acho que é D. D. Atinge a região ao sudoeste do Saara, pode ser, né? Local de origem do ouro que chegava aos portos do Mediterrâneo. Pode ser essa, né? A gente tem que entender que esse sudoeste do Saara, onde ficam hoje o Senegal, e onde ficava o Império de Mali, o Império Songhai, e onde ficava exatamente ali o Império de Gana. Então, seja, pode ser essa, né? São impérios reconhecidos pelo ouro. Tanto é que essa parte do continente, nessa parte atlântica, onde tem essa curvinha na África, é chamada exatamente de Costa do Ouro. Né? Então pode ser essa, né? E representa o poder do Império de Songhai, cuja capital era Timbuktu, ou Tombuktu, que unificou todo o território entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Não, a cidade de Tombuktu, como eu disse naquela aula, né, de África Imperial, ela era uma cidade efervescente na sua cultura, na sua arte e na sua intelectualidade. Tanto é que a universidade existente do Buktu era uma das universidades mais importantes da África e dessa parte, dessa longa relação, né, entre africanos, europeus e asiáticos. Então ela não tinha uma centralização política, ela era importante, mas não politicamente. Então essa aqui é a D, né? Esse sudoeste do Saara é o local de origem do ouro. Então você perceba que aquela aula que a gente teve, né, que eu insisti a todo momento entre rotas comerciais de sal e de ouro, é o que está
e é o que o vestibular normalmente cobra, tá? Que, ou seja, essas relações existentes entre o mundo africano e o mundo do Mediterrâneo, ok? Então essa aqui é a D. 61. A chamada questão trabalhista no Brasil foi objeto de conflitos, debates e regulamentações entre os anos 20 e 46. Identifique uma das dimensões deste processo. A. O liberalismo oligárquico atribuiu ao Estado, por meio da reforma de 1924, o papel de mediador entre o operariado e o patronato. Não, né? A gente tem que lembrar que a gente fez o podcast lá de São Paulo, né, da história de São Paulo, e a gente percebeu que quem comandava o Brasil nesse período pós-república e até a ascensão do Getúlio Vargas era essencialmente uma classe oligárquica que fez de tudo para que o operário, para que o trabalhador fosse alejado de qualquer ideia existente na sua melhora. Então, na verdade, esse liberalismo oligárquico, ele era muito mais atribuído a ele próprio do que necessariamente de ajuda ao operariado e nas relações trabalhistas. Então, pode ser A. B. A Constituição de 1934. Então, aqui a gente está falando de período Vargas, né? Vargas ali entre 30 e principalmente, né, até ali 45, sendo o Estado Novo em 37 o ápice do seu governo, garantiu o direito à organização sindical e abriu espaço para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Sim, né? Em 34 vão ter vários direitos, como o CLT, vão ter vários direitos, como redução de uma equalização melhor do trabalho e assim por diante. Então pode ser a B. É a B, né? Eu vou falar aqui, né? É a B, né? Vamos ver porque as outras são erradas, né? O direito de greve e a regulamentação do salário mínimo foram algumas das novidades previstas na consolidação das leis de trabalho de 1943. Então você perceba que o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma análise novamente do tempo, né? Agora ele está falando de 43, sendo que na verdade é de 34, certo? A criação do sindicato único contribuiu para a emergência das lideranças combativas a obrigar todos os trabalhadores a se filiarem a tais associações. Não necessariamente, né? Esse cooperativismo, que vai, de certa forma, ser incentivado por Vargas, ele não era, na verdade, um sindicato único, né? Existiam alguns outros sindicatos, existiam várias interpretações do que era o trabalho, inclusive nesse período. Então não pode ser essa. E a carteira de trabalho foi um instrumento de controle e dominação, que distinguia o trabalhador e esvaziava o poder dos sindicatos. Não. Por mais que a carteira de trabalho seja exatamente uma forma, uma inspiração do que existia no fascismo italiano, o Getúlio Vargas ele aprofundou e complexizou a carteira de trabalho como um documento de proteção ao trabalhador. Então essa aqui é a questão B, certo? 62. A representação cartográfica a seguir, então aqui a gente está falando de uma interdisciplinaridade com geografia, refere-se à viagem de circunnavegação iniciada em São Lucar de Barrameda, na Andaluzia, em 20 de setembro de 1519, e comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia da Espanha. A despeito da repercussão da viagem para o desenvolvimento do conhecimento náutico e para a exploração do Oceano Pacífico, Batista Agnese foi um dos poucos cartógrafos a registrar a empreitada de Magalhães. Então, ou seja, em 1545, o Agnese conseguiu fazer praticamente uma representação quase que completa do que é o que seria, né, o mapa mundial, né? Então a representação cartográfica de Batista Agnese relevava a permanência das técnicas de sentido simbólico da cosmografia medieval que orientaram os navegadores ibéricos na época da expansão marítima. Não, o que influenciou a navegação marítima portuguesa e espanhola principalmente foi a influência completa de tradições islâmicas, né, de orientação nas estrelas, como o astrolábio, a bússola, entre outros, nessa mescla de culturas que fez com que existisse, de fato, uma navegação própria. Então, esse aqui não tá certo. B.
estava vinculado aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro da viagem de Fernão de Magalhães com a perspectiva da Terra plana, ainda presente entre letrados cristãos. Não pode ser essa, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? Os dogmas cristãos, eles não influenciaram em nada o Fernão de Magalhães e nem a Magnésio, porque se eles tivessem é, prostados na ideia da, da cristandade, eles não iriam colocar, por exemplo, na partezinha, né? Se você vê aí no mapa, na parte onde tem os Estados Unidos, a gente consegue enxergar a outra parte do que seria a Rússia. Então, ou seja, eles sabem que a Terra é esférica. Até mesmo porque, se você perceber, o mapa ele tem ondulações, né? Ele tem curvas. Então, não é isso. C. Estava baseado nos relatos dos navegadores, no acúmulo de conhecimentos acerca das rotas marítimas e em estimativas de distância, a partir de cálculos matemáticos e da planificação do globo terrestre. Pode ser essa, né? Porque quando ele fala ali que é um acúmulo de conhecimentos, ou seja, uma empiria, ou seja, várias experiências que ele teve ao longo do tempo, então pode ser essa. D. Apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão de Magalhães e de Cristóvão Colombo, em desacordo com as perspectivas cristãs. Poderia ser essa, porém tem uma grande questão, né? O Cristóvão Colombo, ele não navegou no Pacífico, né? Ele praticamente navegou somente o Atlântico. Ele chega, de certa forma, ao Pacífico pelo Canal do Panamá, mas ele não vai circunnavegar o Pacífico. Então ele não tinha nenhum conhecimento do Pacífico, né? E estava assentado nos conhecimentos e detalhamentos geográficos bíblicos e nas formulações cosmológicas de Ptolomeu, fundamentais para o sucesso da viagem de Fernão de Magalhães. Não pode ser essa, né? Porque o Ptolomeu era um grego que não tinha nada, talvez eles nem soubessem que existia o Oceano Pacífico. Então não pode ser aí, então essa aqui é a questão C, ok? Então você perceba, né, que a gente fazendo toda essa prova aqui da FUVEST, o que é importante a gente ter em mente, né? Que a prova da FUVEST é aquilo que eu disse para vocês. A prova da FUVEST não está exigindo de vocês, principalmente essa questão agora que a gente fez no final de Magalhães, é uma prova que exige que você saiba entender toda a cosmologia, todas as ações que existem na história, né, de como a gente se relaciona com a história. Então não adianta nada você fazer decoração das grandes navegações, porque nenhum professor vai parar a sua aula para explicar tudo que o Fernão de Magalhães fez. Mas, se você juntar os pontos, juntar os principais aspectos das grandes navegações, você conseguir fazer aquela questão. E isso é uma mudança que o vestibular da FUVEST tem feito nos últimos anos, certo? Diferente dessa aqui, que é uma questão super direta. As tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham por objetivo central uma questão conteudista, né? A apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul, então monopolizado pelos portugueses, né? Pode ser, né? A gente viu lá no podcast do Barroco de Açúcar que a Holanda, ela era uma espécie de collab com Portugal para o domínio do açúcar mundial. Portugal tinha a cana, o produto bruto, e a Holanda refinava. Então, pode ser essa, né? A formação de núcleos de povoamento para absorverem a crescente população protestante dos Países Baixos. Nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra. A exploração das minas de ouro, não, né? O ouro ainda não tinha existido aqui, não tinha sido descoberto ainda pelos portugueses, então não pode ser essa aqui não. A ocupação de áreas até então pouco exploradas pelos portugueses, como o Maranhão e o Vale Amazônico. Nada a ver, né? A Holanda ela fica quase que exclusivamente ali em Pernambuco e Alagoas. Então não tem nada a ver com a D, com Maranhão ou Vale Amazônico. Maranhão é pelos franceses e o Vale Amazônico pelos espanhóis e depois os portugueses. E a criação de uma base para a ocupação definitiva das áreas de mineração na América Espanhola. Não, né? Não tem nada a ver, né? A Holanda tinha mais interesse com Portugal, até porque a Holanda era inimiga mortal da Espanha. Então essa aqui é a A. Ou seja, você perceba, o que você deveria saber aqui? Você deveria saber que a Holanda tinha interesse no açúcar, a Holanda, depois da União Ibérica,
vai ter vários atritos com a Espanha, e depois disso eles vão invadir o território que seria o Brasil para ter posse dos engenhos de açúcar. Então, se isso aqui é uma questão, por mais que seja conteudista, de novo, você saber a relação de trabalho, sociedade e economia colonial brasileira, você sabia fazer essa questão aqui de qualquer forma, certo? Então, essa aqui é a A. 64, está terminando. É um texto gigantesco, né? Ao primeiro brilho da alvorada, chegou do horizonte uma nuvem negra que era conduzida pelo Senhor da Tempestade. Então aqui, provavelmente, a gente está falando de algum mito ou de alguma relação sobrenatural. Surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que preservavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites, os ventos sopraram enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria, como 2 exércitos em guerra. Na alvorada do 7º dia, o temporal amainou, o dilúvio serenou, toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nisir, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei uma corvo. A ave via que as águas tinham abaixado, e ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha, oferenda aos deuses. A epopeia de Gilgamesh, né? Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C., em que se refere a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era. Você perceba que o que a gente está falando aqui? A gente está falando de Mesopotâmia. Mas ele veio com um mito que, se você vai analisando desde o início, você pensa que é um mito cristão, inclusive, né? Porque ele fala ali sexto dia, 7º dia, fez a humanidade da argila, que é muito próximo da tradição e da criação do mundo judaico-cristão, e também no mundo, na ideia da ideologia e da religião do candomblé de algumas partes da África. Então, com base no texto, ele quer que você saiba, e dos seus conhecimentos, o que é possível dizer da sociedade descrita. Como que era a sociedade mesopotâmica? Uma sociedade agrária, de regadio, totalmente centralizada na figura de uma pessoa, então, ou seja, ela tinha uma espécie de semi-escravidão, então, ou seja, em uma economia muito de subsistência ainda. Então vamos lá. Mercantil, pacífica, politeísta, centralizadora. Não era pacífica, né? A Mesopotâmia, na verdade, era uma região, não era exatamente um império. Então não pode ser essa. E não era mercantil. Mercantil não era o grande forte. B, agrária, pode ser. Militarizada, monoteísta e democrática. Não era monoteísta e não era democrática. Então não pode ser B. Manufatureira, naval, monoteísta e federalizada. Tá tudo errado, né? Essa aqui não tem nada certo. D, mercantil, guerreira, monoteísta e federalizada. Não, né? Federalizada não era, monoteísta não era e mercantil também não era. Poderia ser guerreira. Agrária, sim. Guerreira, sim. Politeísta, ou monoteísta, sim. Centralizadora, sim. Então é aí. Então você perceba, quando eu falei lá na nossa aula de antiguidade afroasiática, o que eu insisti com vocês? Para vocês entenderem os conceitos principais de cada sociedade, certo? Por quê? Isso é essencial para vocês saberem as intenções que cada povo dessa época tinha, que é totalmente diferente do que seria hoje, certo? Então, essa aqui é aí, bem simples. Por mais que o texto seja gigante, né? 65. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs o seu jogo sujo não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa e aí então vocês vão ver.
suas crianças derrubando leis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Dado Villa-Lobos e Renato Russo, geração Coca-Cola, em 1984. Estes versos, e aqui é importante, como sempre falo para vocês, o ano 1984. A gente fez lá no podcast da transição, né, dos anos 90, a gente viu que esse período, né, anterior, que é esse período da transição da ditadura militar para o que seria hoje a nova República Brasileira, é uma região, é um processo muito convulsivo. O texto fala, depois de 20 anos na escola, se a gente diminui aqui, né, a gente dá 1964. Ou seja, 20 anos do golpe militar lá de 64. Ou seja, é uma crítica, de certa forma, do Dado Villa-Lobos e do Renato Russo ao período que a gente estava vivendo. Então, esses versos remetem ao período da campanha das diretas já e apresentam esperanças em relação à implantação de regime democrático no Brasil. Será? Vamos ver. Revela a indignação e rebeldia da juventude com os rumos da chamada Nova República, especialmente contra o Código Eleitoral e o bipartidarismo. E C. Propõe um repúdio por parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. D. Oferecem uma visão positiva acerca do período militar no Brasil e demonstram ceticismo com respeito à transição democrática. E reforçam a capacidade de mobilização e reivindicação da juventude pela liberdade de expressão e criação de novas universidades públicas. Essa aqui é uma questão de interpretação do texto. Se você tirar o texto de o contexto, muitas dessas alternativas poderiam estar certas, né? Mas a gente está falando exatamente dessa letra que está exatamente nessa juventude dessa década de 80, né? Com várias estruturas, com várias modificações de poder que o Brasil estava sofrendo, né? Então, na década de 80, né, em meio a uma grave crise econômica, a gente vai ter muitos problemas, né? Principalmente econômicos, problemas sociais e vários problemas de ordem de cotidiano. É um Brasil que está pobre, né? Quase que miserável. Então, ou seja, é uma questão um tanto quanto dúbia, né? Porque você pode fazer várias interpretações dessa letra. Ó, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia do cinema com as suas leis. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Essa aqui é a C. Propõe um repúdio por parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. Porque a letra, ela está se direcionando ao comportamento político e social do Brasil. Mas poderia ser praticamente qualquer uma dessas alternativas se você tira ou você se retira do contexto da música para outra questão. Isso aqui é muito importante, porque questões de música, eu sei a música inteira. Ok, mas o vestibular, a prova quer que você interprete este trecho. Então, este trecho está fazendo relação à alternativa C, tá? Qualquer outra alternativa aqui, por mais que ela esteja correta ou não, ela não faz alusão ao trecho do texto específico do Dado Villa-Lobos e do Renato Russo. Então, essa aqui é a questão C, ok? Difícil é essa, porque essa aqui tá dúbia. Documentos da CIA, né? Mostram que o Brasil quis liderar a Operação Condor e só não conseguiu porque enfrentou a resistência dos outros países membros: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Os documentos da CIA fazem parte do projeto de desclassificação argentina, The Dirty War, de 1976 a 1983. O governo americano inclui mais de 40 mil páginas. 40 mil páginas
2 dezenas delas fazem menção ao Brasil. A respeito da Operação Condor, é correto afirmar, a gente já viu a Operação Condor, né? Ainda que tivesse um alvo comum de repressão política, ela não implicava um alinhamento automático dos regimes ditatoriais de cada país. Pode ser. Ao encontrar resistência dos demais países que dela participavam, o Brasil passou a criticar publicamente suas ações. Não, porque a Operação Condor, ela nem era publicada, ela só foi descoberta alguns anos depois. Porque se ela fosse descoberta, provavelmente os tribunais internacionais iriam condená-la. Então, não pode ser essa. Inclusive, o Brasil não era totalmente avesso a ela, não. Em vista da oposição norte-americana à iniciativa, a cooperação entre países membros não foi implantada. Não, a Operação Condor existiu. Ela só foi talvez a mais intensa no Brasil, Uruguai, no Chile e na Argentina, tá? Principalmente na Argentina, no Brasil e no Chile. O governo ditatorial paraguaio assumia a posição de liderança no acordo firmado entre os países fundadores. Não, nada a ver. Limitou-se a troca de informações sobre os opositores políticos que buscaram exílio em cada um desses países. Não, a Operação Condor, ela fiscalizava qualquer pessoa. Se você ia fazer, um exílio na Inglaterra, você era controlado pela Operação Condor de alguma forma, né? Ainda mais se você fosse uma pessoa dita subversiva. Então essa aqui é a A, né? Ainda que tivesse um alvo comum de repressão política, ela não implicava o alinhamento automático dos regimes ditatoriais de cada país. Cada ditadura militar, como tive na nossa aula de ditadura militar na América Latina, cada país teve o seu processo de ditadura militar ocorrendo em períodos distintos. Então, por exemplo, né, a intensificação do governo militar no Chile foi em um tempo oposto ao do Brasil, assim como na Argentina. Então, por mais que existisse a Operação Condor e ela interligasse as ditaduras existentes ao redor do continente, não necessariamente implicava no alinhamento desses países. Então, essa aqui é a A, ok? Penúltima. A entrega pacífica do governo ao adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos do poder na humilhação ou destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança com o avanço de civilização. Então, Norbert Elias, a busca da excitação. O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos 17 e 19 modelos institucionais e práticas políticas importantes a respeito deles. É correto afirmar aqui. Séculos 17 e 19. Política de secamentos, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, Revolução Industrial, parlamentarismo. A gente está falando disso. Vamos lá. Os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. Será que é essa? Após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Pode ser essa também, tá? C. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. Não, tem nada a ver. Essa aqui a gente já pode descartar, né? Não foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. O que faz, de fato, o parlamentarismo dar certo é quando o rei, ao assinar uma espécie de pacto, né? Seria uma carta magna, né? Uma das várias que existem na Inglaterra, ele vai assumir que o rei não tem mais nenhum poder político ou de decisão da Inglaterra. Então, é o parlamento, essa junção entre o poder absoluto do poder do rei e o parlamento, essa elite burguesa, que vai fazer dar certo.
Então não pode ser essa. O estabelecimento. Não, peraí. O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Tem nada a ver, né? Por mais que a Revolução Puritana tenha, sim, certa ligação com o puritanismo, né, com o protestantismo, os anglicanos, calvinistas e católicos não são essenciais para a constituição do parlamento, mas sim a essa elite burguesa. Então não pode ser essa. E o estabelecimento do parlamento bicameral, ou seja, duas câmeras, com a representação para os nobres, para a burguesia enriquecida e do direito do voto universal, ambos no século XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Os nobres, eles são excluídos das decisões políticas da Inglaterra e o voto universal, ou seja, todo mundo pode votar, homens e mulheres, não existe, certo? Então essa aqui poderia ser A ou a B, mas é a B, né? Após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Por que não pode ser a A? Por questão de tempo, né? A questão está perguntando entre os séculos XVII e XIX. Ela faz uma pegadinha com você. Os debates acalorados do parlamento, né? Essa aqui é a A, né? Que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. O século XIX, a Inglaterra estava em expansão marítima já, né? Em expansão industrial. Então essa aqui é uma questão temporal. E de novo, por isso que é importante saber não as datas, mas o tempo. E o tempo de ação disso tudo é qual? O século XVII, que vai acontecer as leis de secamento, a Revolução Puritana e Gloriosa, e no século XVIII, que vai ser a ascensão burguesa, que vai acender a Revolução Industrial e que vai ser legitimada pelo parlamento da burguesia, né, inglesa. Então essa aqui é a B. C, de acordo com o historiador Martin Lyons, os temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos na internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição de informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Aqui a gente está fazendo uma junção da formação da imprensa com Gutenberg lá no Renascimento e da Revolução Eletrônica dos meios de comunicação desse período contemporâneo, no final do século XX, principalmente do século XXI. Então, a escolha alternativa que demonstre corretamente os elementos da continuidade e descontinuidade entre a Revolução do Impresso e a Revolução Eletrônica apontados pelo autor. Então, você perceba que se você está fazendo, desde o início, relações entre épocas, relações entre períodos, relações entre acontecimentos, é esse tipo de questão que vai te exigir, né? Então, as chamadas evoluções do impresso e revolução eletrônica não somente favoreceram a multiplicação e democratização do acesso à informação, como também auxiliaram a formação de público mais vasto e mais crítico. Talvez não, né? Não necessariamente a revolução impressa foi atingir um público vasto, né? A gente tem que lembrar que a gente está ali no século XVI, século XV, e é uma população que não é totalmente alfabetizada, né? Então não pode ser... Essa relação não existe. B. A implementação das novas tecnologias de comunicação eliminou a diferença entre usuários e os excluídos do universo da cultura escrita, tal como se prometeram no início da sua adoção. Não, né? Inclusive, a grande questão que a gente vive hoje é como a gente democratizar esse ensino à distância, por exemplo, né? Em que boa parte da população brasileira não tem acesso à internet banda larga, ou seja, internet que reproduza vídeos, que reproduza lives e assim por diante. Então não é a B, né? Não houve uma democratização dessa tecnologia, nem no passado, nem no hoje. A manutenção de índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias. Pode ser, né? A questão lá está falando para a gente fazer a relação de continuidade e descontinuidade no processo da revolução do impresso e da revolução eletrônica. Então pode ser essa.
mas vamos ver as outras, né? Diferentemente do Index Librorum Prohibitarum, né? O Index que condenava algumas ações que eram ditas como pecaminosas, né? Naquele mundo moderno, promulgado para a atuação da Inquisição no controle da expansão do protestantismo durante o século XVI, os atuais marcos regulatórios da internet limitam-se ao controle de pornografia. Não, né? O marco atual da regulação da internet prevê exatamente o combate de fake news, né? Que é talvez o grande combate, o grande ato de combate, né? Não só fake news, mas também contas falsas e assim por diante. Então não pode ser essa. E o advento da tipografia não foi necessariamente revolucionário. Não, esquece. A tipografia foi a maior revolução já feita. Não à toa que até hoje o livro mais impresso, mais lido e mais distribuído na história da humanidade é a Bíblia, que foi criada exatamente na Revolução Impressa. Então essa aqui é a C. É uma evolução bem interessante. É uma questão bem atual. E isso aqui é um assunto que vocês têm que estar antenados. Vocês têm que estar a todo momento lendo, vendo o jornal e assim por diante para vocês terem maior informação. Então essa aqui foi a prova da FUVEST de história do ano passado. Você percebe a grande diferença da prova da FUVEST para a prova da Unesp, né? A prova da Unesp é uma prova mais próxima do que a gente estuda de fato, né? Aquele aluno que está estudando, está analisando o conteúdo, ele está fazendo o fechamento de direito, ele consegue fazer a prova da Unesp sem problemas. A prova da FUVEST é mais complicada, né? Vocês perceberam? Não é só o conteúdo, não é só essa reflexão. É um além. É saber o que está acontecendo na atualidade, é saber de ações do cotidiano. Então, a prova da FUVEST de História, ela exige que vocês saibam os assuntos atuais do momento. Então, quais são os assuntos atuais do momento, né? Além de toda a crise política que a gente vive, né? De impeachment, de tentativas de golpe, de fascismo, a gente tem uma onda grande, né? De desconhecimento da ciência, desconhecimento do passado histórico, toda a questão aí das pandemias, gripe espanhola, que foi a última grande pandemia brasileira, tem sido muito invocado nesses últimos dias, né? A questão da relação de mortos com a Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, ou seja, as relações de cidade, as relações de urbanidade estão em alta nesse período que a gente vive. E eu acho que o vestibular, principalmente a FUVEST, vai pegar isso como um ponto muito interessante. Porque essa prova aqui a gente falou de quê? Terra plana, a gente falou de fake news, a gente falou de ditadura militar. Ou seja, são assuntos que são comuns no vestibular da FUVEST e que podem cair aí sempre. Então, se você chegou até aqui, então a gente tem que comemorar, né? Então, palmas para você. E é isso, né? Essa aula de hoje e a aula de terça foram aulas aí mais longas. As próximas aulas não vão ser assim. Mas é uma aula que eu queria mostrar para vocês como a gente faz essas questões de alternativa, né? E hoje também o objetivo maior era exatamente vocês fazerem essa reflexão do que vocês estão estudando, o que vocês deixaram de estudar, o que vocês alguma insegurança que vocês estão tendo dentro da disciplina. E é isso, gente. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar ou tentar entender o que é o século XX. Vai ser uma aula bem teórica, bem curta também. E eu espero que vocês gostem, né? Não deixem de ver os outros vídeos. Não deixem de pegar faça um vídeo com a prova do lado, se possível. E é isso, gente. Até mais. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem que a gente está aí para responder. É isso e até mais. Tchau.